Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começa mais uma semana com o Dia do Senhor, domingo, e que bom encontrá-lo neste final de tarde diante do televisor sintonizado na Rede Século XXI. Para, nos próximos 30 minutos, programa Luz da Vida, conosco refletir pela quarta vez o mistério da morte, um dos 4 novíssimos. Os novíssimos, já sabemos as últimas realidades que vão acontecer com cada homem e com toda a humanidade: morte, juízo, inferno e paraíso. São realidades que integram o último artigo do credo: creio na vida eterna. E pela quarta vez retomamos esse argumento. Nos 3 programas anteriores vimos o mistério da morte, por que ele entrou na história dos homens. Vimos que Deus não é o autor da morte. Vimos a realidade, o drama da culpa original, o diálogo da serpente, que era o mais astuto dentre todos os animais da terra, símbolo eufemístico do demônio, o diálogo que ele trava com a mulher, as mentiras, os engodos que ele lança para a mulher, que consegue não só confundi-la, mas convencê-la a comer do fruto proibido, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O seu companheiro, a convite dela, come também do fruto, e as consequências nós já sabemos, eles se percebem nus, se escondem diante de Deus, que dialoga com eles. A tentativa de explicação do homem é a pior possível, da mulher idem, e o monólogo do Senhor Deus com a serpente e a promessa da salvação da humanidade naquele que os padres da igreja chamam de o proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Este assunto não nos interessa tanto o que se segue depois, a não ser aquilo que Deus diz para o homem e a mulher. Dentre todas as consequências do pecado, o sofrimento, dores de parto, trabalhar com o suor do rosto, garantir o pão de cada dia com sofrimento, os desejos da mulher vão impeli-la para o marido que vai subjugá-la, etc. Mas a mais terrível das consequências é que nos interessa, e no programa anterior desdobramos isso. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de tornar. Tudo isso para mostrar a relação, e citamos Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. A relação, portanto, entre natureza humana e pecado, Deus não forçou a natureza humana a pecar, Deus não é o autor do pecado, Deus não aconselhou o homem a pecar, Deus não forçou o homem para pecar, Deus não empurrou o homem para praticar o pecado. E a consequência, a relação entre pecado e morte. Agora, nós vamos, começando esse programa, citar algo que não pode fugir da nossa mente quando o assunto é morte. Deus não tem nada a ver com ela. Deus não é o autor da morte. E nesse sentido, o primeiro texto de hoje é Sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 14. Eu pediria a você, católico, que jamais esquecesse essa frase. O que falamos nos 3 programas anteriores está sintetizado nessa frase muito simples. Vamos ao texto. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto e a morte não é a rainha da terra. Deus não é o autor da morte. Não precisa mais de explicação. O texto é categórico. Deus não é o autor da morte. Segunda verdade, não causa alegria alguma a Deus a perdição de quem quer que seja. Deus não sente alegria quando alguém se perde. E se quisermos ser
abrir o leque, Deus não sente alegria quando ninguém sofre. Deus não sente alegria com a angústia, com o sofrimento, com o desespero, com quaisquer consequências do pecado. Deus não se alegra com isso. Depois, a morte não é a rainha da terra. É claro que na história da salvação, entenda-se todo o Antigo Testamento, desde que Deus cria a luz, até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém ou nada era capaz de suplantar essa terrível realidade. O livro da sabedoria diz, ela não reina. Por outro lado, o Antigo Testamento não diz quem seria capaz de triunfar sobre ela. Apesar de alguns indícios nos livros mais tardios do Antigo Testamento já indicarem que um dia essa realidade seria vencida, outra realidade mais forte do que ela triunfaria sobre ela, e mais, que ela seria banida da face da terra. São algumas profecias, os livros proféticos, os livros sapienciais, um salmo aqui, outro ali, outro acolá, já indicando que a morte não teria essa corda toda, digamos assim, a linguagem bem jovem, não faria as honras da casa na história da humanidade. Eu repito, essa frase do livro da sabedoria, ela não é a rainha da terra. Mas o triunfo da vida sobre a morte, triunfo definitivo. Porque no Antigo Testamento nós temos triunfos provisórios. O triunfo definitivo, somente com nosso Senhor Jesus Cristo, com sua ressurreição. Mas no Antigo Testamento nós temos triunfos provisórios. O que é um triunfo provisório da vida sobre a morte? Fulano está morto, depois volta a viver, para depois morrer. É o caso de uma pessoa que, tocando o corpo dela, tocando os ossos do profeta, a gente vai ver isso, a pessoa volta a viver. Então, há de se distinguir entre ressuscitação e ressurreição. Ressurreição, no sentido estrito do Novo Testamento, é voltar a viver para nunca mais morrer. Já a ressuscitação significa esse estava morto, voltou a viver para depois morrer. No Novo Testamento nós temos alguns casos de pessoas que estavam mortas e Jesus as ressuscitou para depois morrer. A viúva, o filho da viúva de Naim, Talita Cum, a filha do centurião, a filha do chefe da sinagoga, e também Lázaro. Lázaro vem para fora. Todos esses ressuscitaram para depois morrer. Mas a ressurreição em Cristo, a ressurreição de Cristo, é ressuscitar para nunca mais morrer. Mas esse assunto do triunfo sobre a morte não vai ser para agora. Voltemos à questão da causa da morte, do autor da morte e depois, e agora nós já damos um outro passo, qual a concepção do judeu, do hebreu, do Antigo Testamento, qual o pensamento do Antigo Testamento a respeito do destino das pessoas que morrem. Nós cristãos afirmamos com o Novo Testamento e com pouquíssimos textos do Antigo Testamento que após a morte não existe um estado sombrio de sonolência, enfim, mas professamos que após a morte, logo imediatamente a morte, nós somos julgados por Deus. E o inferno, ou purgatório, ou o céu é a condição das pessoas. Não há uma condição, portanto, de ficar enterrado, descansando debaixo da terra, dormindo. Não. Mas no Antigo Testamento não se tinha essa consciência. A pergunta, então, é, no Antigo Testamento, qual é o estado de quem morre? Para onde vão as pessoas que morrem? Se ainda não amadureceu na fé de Israel a vida eterna.
como o Antigo Testamento encara a situação de quem já morreu. Caríssimos, é muito importante que nós citemos esses textos, justamente para mostrar que Deus revela suas verdades paulatinamente ao seu povo, à humanidade. Deus não revela tudo na mesma hora, na mesma época, com a mesma intensidade. Vai revelando aos poucos. Isso faz parte da pedagogia, que é a arte de educar a criança. Pedagogia vem de paidion, criança, ago, conduzir. É do grego. Pedagogo é aquele que conduz a criança, que educa a criança. E a educação da criança, nós sabemos que tem que ser feita paulatinamente, porque a criança não tem a capacidade de compreender, e a educação deve levar em conta exatamente, precisamente, a capacidade de compreensão da criança. Por isso, vida eterna, vida após a morte, era algo que Israel, no Antigo Testamento, não tinha capacidade de compreender. Era um povo ainda muito primitivo. E Deus vai, aos poucos, revelando essas verdades. Num primeiro momento, pensava-se que quem morria ia para debaixo da terra. Ia para uma espécie de fossa comum, que é chamada, em hebraico, Hades, Sheol, ou, se quisermos em latim, inferno. Mas não é o inferno, condenação eterna, morada dos demônios. Não, inferno vem de infra. Infra significa aquilo que está embaixo, abaixo de. No próximo bloco, nós vamos começar um discurso, um passeio de alguns textos da Escritura, Antigo Testamento, percebendo como Israel compreendia a situação de quem já morreu. Era uma situação não de destruição, não no sentido de quem morreu, acabou. Não, isso não está na fé de Israel. Mas morreu, vai para debaixo da terra, vai para o Hades, vai para o Sheol, vai para o inferno, vai para uma fossa comum, vai para o lugar escuro, um lugar frio. Essa é a primeira noção do pós-morte no Antigo Testamento. Claro que a Bíblia deve ser lida de forma dinâmica. No Antigo Testamento ainda não se pensava na vida eterna com a clareza que nós temos com os ensinamentos do Novo Testamento. Não saia daí. No segundo e último bloco, começaremos a investigar esses textos do Antigo Testamento.